Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Uma vez mais estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Estaremos juntos estudando a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e também que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Sônia Rocha, que está parabenizando a sobrinha Sabrina, está hoje aniversariando, parabéns Sabrina. Um alô especial para a Cleide Rejane, que também está aniversariando hoje, ela é de Pesqueira, em Pernambuco. Também mandamos um alô especial para Hilda Pereira, de Mauá, em São Paulo. Ela pede que oremos por todos com os quais ela compartilha os estudos, especialmente por João, por Valdelice, Cleonice, Cleusa, Zilda, Lourdes, Gilson, Leonildo, Naísa, Michel, Eliseu e os demais. Também um alô especial para Tereza Lima do Nascimento, de Capim Grosso, na Bahia. O Geraldo José de Souza, também de Capim Grosso, pede orações em seu favor. E Manuel Lameira, que é de Castanhal do Pará, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, nos agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença e te agradecemos por este dia, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Novamente pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente, nos ajude a entender a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoes a Sabrina, que está aniversariando hoje, também abençoes a Cleide Rejane, que elas tenham muitos anos de vida, está aniversariando hoje também. Abençoes o João, a Valdelice, a Cleonice, Cleusa, Zilda, Lourdes, o Gilson, Leonildo, Naísa, Michel, Eliseu, todos com os quais a Hilda Pereira compartilha os estudos. Também pedimos que abençoe a Tereza Lima do Nascimento e família, o Geraldo José de Souza, de restauração de sua saúde. Abençoe também Manuel Lameira e família e todos os demais que nos escrevem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos aqui falando a respeito de como é que nós poderemos agradar a Deus. E às vezes muitas pessoas pensam que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, não precisa de nada e também não precisa ser agradado. Sim, o Senhor é agradado através das nossas atitudes, das nossas ações, através do nosso louvor, através do nosso reconhecimento, agradecimento a tudo que nós fazemos, que Ele faz por nós. Nós estaremos sempre agradando a Deus. E a Bíblia nos fala que nós, filhos de Deus, somos como pedras vivas, e nós vamos ver isso no estudo de hoje. Agora, como é que nós, então, pecadores, decaídos, podemos agradar a esse Deus que é santo? Em Romanos, no capítulo 8 e no verso 1, o apóstolo Paulo ele escreveu: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E em Romanos capítulo 5 e no verso 8, Paulo diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então, aqui nós vemos que nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo, pelos méritos dele. Nós não temos méritos nenhum em nós que nos faça bonzinhos para que Deus nos aceite. Não. Deus ele se agrada com as nossas atitudes boas, mas ele nos aceita através dos méritos de Jesus. Foi Jesus que veio e pagou o preço do pecado por nós. Então, esta salvação, esta aceitação de Deus, ela é feita pela graça, através da nossa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Está claro aqui em Romanos capítulo 5, verso 8. E quando nós lemos em Jeremias 31, verso 3, aquele verso que nós lemos todos os dias no final do nosso estudo, Jeremias 31, verso 3 diz a palavra de Deus: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, a atrair para mim. Então Deus nos atrai com um amor leal, um amor eterno, um amor que já existia antes da fundação deste mundo. Deus já nos amava. Então, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Em 1 Pedro no capítulo 2, nos versos 4 a 6, 1 Pedro 2, versos 4 a 6, Pedro escreveu: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grandes honra. E vocês também
são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Então, Jesus, ele é a pedra angular, Jesus, ele é a pedra viva, mas nós também somos pedras vivas na construção do templo espiritual. Cada um de nós temos o nosso valor perante Deus. Somos pedras vivas, pedras que estão ali colocadas na edificação do templo espiritual. E esta pedra viva que nós somos é através de Jesus Cristo, através do sacrifício que ele realizou. E então, como diz aqui a Bíblia, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Então Jesus, ele é a grande pedra, a pedra angular, e é em cima dessa pedra que o templo espiritual é edificado e nós também nos tornamos pedras vivas. Agora, quando lemos em Hebreus capítulo 11 e no verso 6, Hebreus 11, verso 6, aqui nos diz a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, essa é a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas querem ser cristãs, mas duvidam da palavra de Deus. Não creem, não têm fé que tudo que está registrado aqui é realmente a verdade e aconteceu. E está escrito para nossa instrução, para nossa correção, para nossa edificação espiritual. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E nós precisamos, então, buscar a Deus, porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, aqui na Bíblia está claro que somos pedras vivas e estamos participando desta edificação espiritual através da pedra angular que é Jesus Cristo e que nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E precisamos da intervenção de Deus, porque as pessoas caídas, elas são incapazes de apresentar algo valioso para Deus. Agora, o Senhor, nosso Deus, em sua graça, em sua misericórdia, Ele abriu um caminho por meio de Jesus Cristo. E então, como nós lemos na palavra de Deus, por meio de Jesus, é que podemos nos tornar pedras vivas e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, que nós lemos agora para vocês. Então, embora seja verdade que sem fé é impossível agradar a Deus, Deus, por meio da obra mediadora de Jesus, aperfeiçoa a todos aqueles que se aproximam dele. E, como diz também a palavra de Deus, em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Com isso, então, Deus opera em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória para todo o sempre, como diz aqui o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 13 e no verso 21, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, tudo que nós quisermos fazer em relação à nossa vida espiritual para agradar a Deus, nós precisamos fazer em Jesus Cristo, que Ele é que produz em nós essa vontade, esse desejo de fazer as coisas para agradar a Deus. Então Deus, ele está sempre pronto, está sempre perto de cada um de nós, ele está sempre disposto a nos ouvir e fazer o melhor para cada um de nós, mas para isso é necessário nós termos fé e irmos a Jesus, porque é somente através dele é que nós alcançaremos e conseguiremos fazer aquilo que é bom perante Deus. Então aqueles que respondem a Deus pela fé são considerados justos aos olhos de Deus pela intercessão de Jesus, porque a justiça de Jesus é a única justiça que é aceitável. Aqueles que respondem a este convite amoroso de Deus, eles são considerados dignos pela obra de Cristo como o mediador. O evangelista Lucas, em Lucas no capítulo 20 e no verso 35,
O evangelista Lucas, ele escreveu, Lucas 20, verso 35, diz aqui: mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão nem se darão em casamento. Então a palavra de Deus, ela nos diz aqui que nós seremos transformados à imagem de Deus, à sua semelhança, através de Jesus Cristo, na era futura. Aqueles que forem considerados dignos de serem ressuscitados dos mortos. Então isso quando Jesus voltar. Também, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, e nos versos 51 em diante, o apóstolo Paulo, ele aqui nos escreveu: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falando aqui então a respeito da ressurreição daqueles que passarem pela morte, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão para uma nova vida com Cristo. Os que estiverem vivos serão transformados no abrir e piscar de olhos, e todos seremos levados para viver eternamente com Cristo. E Paulo diz aqui: graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos pedras vivas no edifício espiritual, cuja pedra angular é Jesus Cristo, e é Ele que nos dá a vitória através dos méritos que Ele nos deu quando esteve aqui na terra, vivendo como nós, mas que não pecou, e que Ele voltará muito em breve para buscar todos aqueles que viveram uma vida em comunhão com Ele. E 1 João capítulo 3, verso 2, 1 João 3, verso 2 diz: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. João aqui então dizendo que somos filhos de Deus, mas ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo voltar. Mas sabemos de uma coisa: seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. É para isso que nós estamos sempre buscando a presença de Deus em nossa vida, estudando a Bíblia, orando, para que nós sejamos semelhantes a Jesus quando Ele voltar para nos buscar. Nós, mais uma vez, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e lembramos a todos o que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.